Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Cortázio, tenho 30 anos de idade, sou casado, tenho uma filha linda e sou apaixonado por levar a palavra de Jesus. E eu uso justamente esse meio aqui, exatamente isso, eu uso a internet para me conectar com milhares de pessoas, porque foi esse chamado que Deus derramou sobre a minha vida. Hoje eu lidero a Gospel Mais, que alcança milhares de vidas através de conteúdos cristãos. Hoje eu trabalho com a Gospel... Nós também trabalhamos com a Gospel Mais. Nós também trabalhamos com a Gospel Prime, que trabalha com milhares de conteúdos informativos a respeito do nicho cristão e, não menos importante, a universalidade da Bíblia, onde nós temos vários produtos no nicho de educação cristã para impactar e transformar a vida das pessoas em nome de Jesus. Sem mais delongas, entendo o que é a batalha espiritual e o impacto disso em sua vida. Muitas vezes, nós enfrentamos alguns desafios em nossas vidas e não sabemos muito bem, como lidar ou qual exatamente é a raiz desses problemas. Quantos de nós já passamos por isso? Seja na família, no trabalho, dentro de casa. É muito importante que nós entendamos o mundo espiritual, que ele é mais real do que nós imaginamos, que é uma guerra que nós estamos travando com anjos e demônios. O que acontece é literalmente uma verdadeira batalha espiritual. Sabe aquele relacionamento em crise constante? Aquele familiar que está acarretado em algum vício? As finanças que não rompem? Tudo isso pode ser resultado da ação de um mundo espiritual na sua vida. E o que é de fato batalha espiritual? Batalha espiritual é um tipo de conflito, que nós, filhos de Deus, enfrentamos durante as nossas vidas cristãs. Muitas vezes contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja fora das escrituras. Ao contrário disso, basicamente a batalha espiritual é uma realidade que não se pode ser subestimada. Na Bíblia, existem algumas passagens, e eu quero falar com elas aqui a respeito disso com você, para que você possa entender. E a primeira exemplificação que eu quero trazer é Jesus no deserto. Logo após o seu batismo, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali foi duramente tentado por Satanás. Ele insistia em fazer com que Jesus caísse, atacando as suas fraquezas naquele momento. É justamente o que a gente vê lá em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Vamos ler? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Naqueles dias nada comeu, mas quando terminaram, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem. E o demônio conduziu a um lugar alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram entregues e os dou a quem quero. Se, portanto, me adorares, serão tuas todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem, e eles te transportarão nas mãos para que não firas o pé em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda essa tentação, afastou-se dele o demônio até o momento oportuno. A segunda exemplificação que eu quero trazer é sobre Daniel. Certa vez, Daniel recebeu uma revelação de Deus que envolvia grande conflito e falava sobre fatos que aconteceriam a Israel em tempos bem posteriores aos dias de sua vida. Por 3 semanas, Daniel ele orou a Deus, pedindo revelação do que tudo aquilo significava, representava naquele momento. Nessas 3 semanas, Daniel fez um jejum. Depois de 3 semanas, Daniel estava extremamente frustrado, porque Deus ainda não havia respondido aquilo que ele havia pedido em orações. Parecia não ter ouvido muitas vezes o que ele estava falando, ele estava sofrendo a mesma dor que sentimos quando Deus parece que não nos ouve, ou que a nossa oração não passa do teto. Mas ele sempre nos ouve e responde. Um certo dia, um anjo aparece para Daniel e fala: Daniel, não temas,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Essa referência está lá em Daniel, capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Então, nesse exato momento, um anjo falava com Daniel, né, e disse a ele que Deus respondeu a sua oração desde o primeiro dia em que Daniel jejuou e orou a Deus pedindo a compreensão das coisas a ele reveladas. Porém, o príncipe do reino da Pérsia não deixou, né, o mensageiro de Deus passar isso por 21 dias. O anjo não estava falando de um reino humano, embora a Pérsia fosse precisamente, né, um país onde estava Daniel. Ele falava justamente de uma batalha espiritual que aprisionou o anjo de Deus por 21 dias e foi preciso Deus enviar Miguel, um dos primeiros príncipes do céu, para ajudar o anjo mensageiro a passar pelo inferno e a entregar a resposta de oração de Daniel. E tudo o que aconteceu foi apenas no reino espiritual. Isso fica bem claro no texto, né? O mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. Como vimos hoje, né, as batalhas espirituais, elas realmente acontecem, ainda que nós não percebamos. Como cristãos, devemos entender melhor sobre esse assunto. Este é um tema que possui um módulo exclusivo no curso de formação em teologia da Universalidade da Bíblia. E é bem completinho, né, da onde eu tiro os meus estudos, meus embasamentos bíblicos, claro, com a ajuda da Bíblia. E é uma ótima ideia para quem quer se aprofundar mais e se preparar melhor para essas batalhas invisíveis, né, que nós enfrentamos todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa o seu like. Quando você compartilha, as redes sociais, elas distribuem melhor esses vídeos. E eu acredito que você deixando seu like, seu comentário, sugestão de vídeos, nós conseguiremos alcançar mais vidas. E alcançando mais vidas com a palavra de Deus, mais vidas serão transformadas em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.